tema da crise é um tema que não é uma novidade, não é uma coisa que toca só o Brasil. É a consequência da crise sobre as condições de saúde, é um tema muito estudado. A crise, teve uma crise muito grande na década passada, começou em 2008 na Europa, afetou muitos países e, por ser países mais desenvolvidos e mais estudados, há uma grande quantidade de estudos e de pesquisas que tentaram analisar um pouco as consequências. E há um consenso geral sobre o fato que essas crises e as medidas de austeridades, que muitas vezes elas são implementadas para tentar contrarrestar a crise, têm efeitos muito perversos e muito graves sobre a saúde da população. No caso específico, você vê um aumento de alguma doença de tipo depressivo, problemas de saúde mental são mais frequentes, tem um aumento da morbidade em geral, né? O povo adoece mais, e tem também uma sensação individual das pessoas de se sentir, né, menos saudáveis, de ter uma saúde piorada de alguma maneira. Então Agora, a grande pergunta é, em países que têm uma situação socioeconômica diferente dos países desenvolvidos europeus, de um país como o Brasil que tem grandes desigualdades e que tem uma grande concentração da pobreza em algumas faixas da população, a grande pergunta é, esses efeitos vão ser os mesmos ou vão ser mais violentos? Agora é cedo para falar, mas de acordo com alguns autores e pensando aos dados que estamos vendo, da interrupção de uma tendência de uma baixa constante nos últimos 25 anos de mortalidade infantil, mortalidade no menor de 5 anos, então esses fatos nos indicam que no Brasil possivelmente as consequências da austeridade e da crise são mais violentas ainda, afetam sobretudo as pessoas mais pobres e podem ter grande consequência de doença, morte, sofrimento, muito mais que nos países europeus que já foram afetados fortemente. O estudo simula uma situação na qual o financiamento para a Bolsa Família e para a saúde da família diminui. Com a diminuição desse financiamento, causado por emenda do teto, né? Os efeitos desse corte de financiamento vai baixar a cobertura desses programas, quer dizer, menos pessoas vão ser cobertas por esse programa. E essa flexão, essa queda, vai significar, já que esses programas são fundamentais para a saúde das pessoas, para reduzir a mortalidade infantil, para reduzir a mortalidade materna, para reduzir as internações, a redução de cobertura desse programa necessariamente vai causar um excesso de óbitos, um excesso de internações, um excesso de uma série de consequências negativas que não aconteceriam se essas medidas não fossem aplicadas. Ali tem duas mensagens fundamentais. A primeira é que para toda vez que se introduz uma medida de austeridade fiscal, se tem um benefício por um lado, possivelmente que seja um benefício econômico, mas se tem efeitos do outro. E ninguém tem condição de dizer quando termina um e quando começa outro, mas por isso existem as sociedades, por isso existem, né, os sistemas sociais. Então, eu acho que ali é uma discussão da sociedade brasileira de qual é o preço que é disposta a pagar, qual é o sacrifício que é disposta a bancar para melhorar a situação econômica, que de repente vai beneficiar um grupo, mas vai afetar outros grupos. Então, é um balanço, é uma situação difícil, não é uma pessoa que decide, né? São diferentes aspectos, mas não podemos esquecer que, né, no final do dia, toda vez que existem essas restrições de políticas sociais, há sofrimento direto de pessoas que não têm nada a ver com isso, que não escolheram isso e que são vítimas de uma situação que eles não contribuíram a criar e não foram chamados para resolver. O SUS que espera para o 2030 é um SUS que tenha a mesma estrutura de hoje, mas que seja fortalecido em algumas áreas, né? Basicamente que tenha uma atenção primária ainda mais forte do que hoje, né? Com mais resolutiva, com mais tecnologia, com mais atenção, com mais reconhecimento. Tenha uma estrutura de serviços realmente montada em rede de atenção, né? Que cada
cada pedaço sabe exatamente como está inserido, né, no resto. Um SUS que tenha um financiamento suficiente e que esse financiamento seja gasto da melhor forma possível.